Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Giovana Botelho e hoje nós vamos falar sobre antropologia forense. Bom, antropologia forense é a área científica que estuda as ossadas. Resulta da aplicação de conhecimentos de antropologia às questões de direito no que diz respeito à identificação de restos cadavéricos, que é a necroidentificação. E o que é identidade e identificação? Identidade é o conjunto de caracteres físicos natos ou adquiridos, porém permanentes, que tornam uma pessoa diferente das demais e idêntica a si mesma. Já a identificação é esse processo que vai comparar essas características, procurando coincidências entre dados previamente registrados e os obtidos no presente. Então, são os procedimentos para individualizar uma pessoa, pelo sexo, cor, altura, peso, olhos, o tipo, o formato, a cor dos olhos, vestimentas, impressões digitais, análise sorológica, dentária, do DNA, cabelo, entre outras. Então, tudo isso vai ser feito para poder individualizar aquela pessoa, para que ela se diferencie das outras pessoas, dos outros indivíduos. E quais são os requisitos técnicos da identificação? Unicidade ou individualidade, que é a condição de não ver repetido em outro indivíduo o conjunto dos caracteres pessoais. A imutabilidade, a condição de inalterabilidade dos caracteres. A perenidade, que é a capacidade dessas características e desses elementos resistir à ação do tempo. A praticabilidade, que é a condição que torna o processo aplicável, utilizável em termos de custo, disponibilidade, e a classificabilidade, que é a possibilidade de classificação para facilitar o arquivamento e localização em arquivos. Os cadáveres, eles conseguem também ser identificados pelos dentes, porque não existe duas pessoas com a mesma dentadura. E os dentes possuem uma alta resistência diante ao processo de putrefação e também a fatores químicos, traumáticos e físicos. Como eu falei, a putrefação, na última fase, na fase de esqueletização, há a conservação do esqueleto, né, da ossada e dos dentes também, da cavidade, né, dentária. Quando o corpo já está decomposto ou sofreu queimaduras de alto grau, deixando o indivíduo irreconhecível, a primeira forma é de tentar identificá-la pelas arcadas dentárias, porque as feições não vai ter como identificar mais, a face e algumas características que poderiam servir para identificar, mas o corpo já está decomposto, então não tem como. Então, utiliza essa via, né, de reconhecer aquele cadáver pelas arcadas dentárias. E uma coisa muito importante e que ajuda muito na identificação é comparar os dados ante-mortem, que são os dados obtidos antes da pessoa falecer, com os dados pós-mortem adquiridos, né, coletados pelo odontologista, para chegar nessa conclusão de grande confiabilidade. Então, por exemplo, se essa pessoa ela ia num certo dentista e ela fez restauração no dente 37 de amálgama, o odontologista, na hora de coletar os dados daquela arcada dentária, ele vai ver que no dente 37, né, se essa pessoa faleceu com esse dente, vai ter a restauração de amálgama, assim como outras modificações feitas, procedimentos feitos ante-mortem. O dente ele tem a capacidade de agir como uma cápsula protetora das células da polpa dentária, de onde se extrai o material genético para análise. Os incisivos superiores eles possuem um maior dimorfismo sexual. Então, os incisivos centrais superiores dos homens eles são mais volumosos comparados com os das mulheres. Então, também conseguem identificar qual é o sexo daquele corpo. Pode-se ter uma estimativa de idade do indivíduo também, pela cronologia de erupção, se você vê que naquela arcada
ainda tem os dentes permanentes para nascer, você consegue também identificar mais ou menos qual é a idade daquela pessoa. E alguns fatores que também irão individualizar a arcada é se há elemento supranumerário, tratamentos realizados, como eu já falei, mordida aberta, desgaste incisal, oclusal, apinhamentos, formas de arcos, micro, macrodentes, entre outros. Agora vamos falar sobre a antropologia do crânio. O crânio feminino e masculino, eles têm suas diferenças e é muito importante na hora de saber identificar aquele cadáver, não cadáver, mas esqueleto, né? Quando você não tem mais os tecidos para você identificar. E o crânio feminino, ele é mais suave, ele é menos protuberante, né? Nas partes que tem os ângulos, ele também é menos angulado, as cristas, elas são menores, mais lisas. Já o crânio masculino é ao contrário dessas coisas que eu falei. Possui os ângulos mais pronunciados, as protuberâncias ósseas, as cristas, ele não é muito liso, o crânio masculino também, e eu já vou mostrar algumas fotos. Os côndilos, eles aparecem longos e estreitos no sexo masculino e curtos e largos no sexo feminino. Então, aqui tem uma foto que vocês conseguem perceber a diferença, né, do crânio masculino e feminino. Como eu disse, o feminino ele é mais delicado, o ângulo da mandíbula ele é menor, as protuberâncias elas não são tão protuberantes. Já nos homens é ao contrário, então ele é menos liso, ele é mais, como eu diria, é mais rústico, né? Os ângulos eles são maiores e assim a gente consegue definir o sexo daquele esqueleto. E aqui é uma vista lateral para a gente conseguir ver também o côndilo, essa parte onde fica o ponto da glabela também, a gente consegue perceber a diferença que no homem é mais protuberante do que a mulher. O mento, o ângulo da mandíbula, tudo isso a gente consegue perceber. Então é isso, gente. Essa foi mais uma explicação. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados para a última aula, onde a gente vai falar sobre as marcas de mordida.